Amém? Aleluia. Assentado mesmo, como você está, abra sua Bíblia comigo. Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Glória a Deus. Aleluia. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. André, obrigado. Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, né? Capítulo 2, versículo 13. Pode ficar sentado, o texto diz assim: Por isto, nós também damos graças a Deus incessantemente, pois, tendo recebido a palavra de Deus por nosso intermédio, aceitastes, não como palavras de homens, mas, em verdade, como a palavra de Deus, que também opera em vós, os que credes. Amém? Por isso, nós também damos graças a Deus incessantemente, pois, tendo recebido a palavra de Deus por nosso intermédio, aceitastes não como palavras de homens, mas, em verdade, como a palavra de Deus, que também opera em vós, os que credes. Deus, esta é a tua palavra, nós queremos, na tua presença, Pai, aqui neste lugar, sabemos que não é vão a nossa vinda aqui, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem propósito através desta igreja, o Senhor tem propósitos através deste culto de quinta-feira. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem propósito na vida, na casa, na família de cada irmão que se encontra aqui nessa noite. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa vinda aqui é direcionada pelo Teu Espírito Santo. Foi o Senhor que nos trouxe aqui nessa noite. É o Senhor que está, em nome de Jesus, fazendo com que esta palavra chegue aos nossos corações. Por isso nós oramos ao Senhor para que por intermédio dela o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado, e que nós possamos, ó Pai, desfrutar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua benignidade, ó Pai, aqui nessa noite, Deus. Santifica o Teu nome através da Tua palavra e fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. As cartas do apóstolo Paulo, elas têm um valor singular para nós, né, enquanto igreja do Senhor. Acho que eu até disse isso aqui na escola dominical, e já disse isso aqui também outras vezes. 70% do que nós cremos e do que nós praticamos enquanto igreja evangélica é baseado nas cartas paulinas, né? O apóstolo Paulo trouxe interpretação e prática às palavras de Jesus, né? E a igreja caminha em cima dessa interpretação até os dias atuais. Teologicamente, o apóstolo Paulo é o primeiro a dar interpretação, né, às palavras de Jesus no Novo Testamento. Nós estamos falando de Novo Testamento. Ele é o primeiro com essa prática. E depois, por volta do século 3, entre os séculos 3 e 4, Agostinho sistematiza a teologia paulina, né? E depois, no século XV, na Reforma Protestante, João Calvino elabora a teologia em cima da teologia de Agostinho, né? Então, é o caminhar do desenvolvimento daquilo que a igreja acredita. Por isso que, constantemente, enquanto igreja do Senhor, nós sempre vamos precisar olhar para as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Porque aqui há muitas recomendações de fé, aqui há muitas recomendações de vida cristã sobre o que nós devemos praticar e o que nós não devemos praticar. Aqui há também termômetros para que nós possamos medir
a forma e a maneira a qual nós estamos servindo ao Senhor, a qual nós estamos na presença do Senhor. Então, constantemente, nós vamos precisar olhar para as cartas do apóstolo Paulo, e através das cartas do apóstolo Paulo, ter um sentido maior, um horizonte melhor, para que a nossa vida de serviço a Deus aconteça. Amém? Existem algumas coisas, irmãos, que nós não podemos perder. O tempo em que nós vivemos está cada vez mais impregnando na nossa mente, no nosso coração, de que nós não servimos a Deus mais. O nosso servir a Deus não é apresentar a Deus algo mais. O nosso servir ao Senhor, nos últimos 10 anos, está mais relacionado a receber e a ver as coisas acontecer, do que dar para Deus alguma coisa, né? Então nós não podemos deixar com que esses ensinamentos do tempo em que nós vivemos façam parte da nossa caminhada cristã. Nós estamos aqui nessa noite para, em primeiro lugar, darmos a Deus o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa rendição a Ele. Dar para Deus o nosso coração, os nossos ouvidos, o nosso pensamento, para que assim Ele tenha a liberdade de fazer as demais coisas em nós, que é nos dar, nos abençoar, nos fortalecer, falar aos nossos corações, né? Então nós precisamos cada vez mais olharmos para esses textos do apóstolo Paulo, na tentativa de não perder essas coisas e conseguirmos servir a Deus de forma melhor. Para que eu tenho que olhar para as cartas do apóstolo Paulo? Para que eu possa conseguir servir a Deus da maneira que Deus aguarda ser servido pela igreja nos dias atuais. Você não está na igreja apenas para ver as coisas acontecer, e você não está na igreja apenas para receber. Você está na igreja em primeiro lugar para servir a Deus, né? Quando eu vou sair da minha casa e venho para a igreja, eu tenho que ter no meu coração a proposta de dar a Deus alguma coisa. É a pergunta que precisa estar no nosso coração e que Deus tem colocado no meu coração nessas últimas semanas. Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor? E a minha pergunta para nós aqui nessa noite também, baseado nisso, é: o que nós temos dado a Deus? Talvez você tenha se apresentado ao Senhor apenas para pedir, ou para esperar que algumas coisas aconteçam, mas Deus está chamando você para dar a Ele. Para dar a Ele o seu coração, a sua vida, o seu culto, a sua gratidão, a sua rendição ao Senhor. Então, para que eu possa cumprir esse propósito de servir a Deus de forma melhor, as dicas para que isso aconteça, os horizontes para que isso aconteça, estão também nas cartas do apóstolo Paulo. Nós lemos aqui o versículo de número 13 da carta escrita aos Tessalonicenses. Eu gosto muito de todas as cartas de Paulo, claro, né? E a carta de Tessalonicenses tem as suas particularidades, né? É uma carta que foi escrita a uma igreja que tinha dúvidas sobre a volta de Jesus e o arrebatamento. Então é impossível estudarmos, por exemplo, o final dos tempos, é impossível fazermos escatologia sem olharmos a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. É importante para a gente poder compreender não apenas o assunto que nós vamos tratar aqui nessa noite, mas qualquer outro assunto que nós possamos tratar dentro dessa carta do apóstolo Paulo, o porquê que essa carta foi escrita. Por que o apóstolo Paulo escreve a carta de Tessalônica? Os irmãos tinham dúvidas sobre arrebatamento, volta de Cristo e ressurreição. E aí o apóstolo Paulo escreve ambas as cartas, as duas cartas, na tentativa de sanar essa dúvida dos irmãos, de esclarecer aos irmãos esses problemas que eles estão tendo relacionados a isso. Então, isso me faz pensar o seguinte: quando eu falo a respeito da igreja de Tessalônica, eu estou falando a respeito de uma igreja que está bem diante do Senhor.
Porque se existe uma prova de que nós estamos bem com o Senhor, né, é quando nós literalmente estamos preocupados com a era do porvir, no sentido de arrebatamento, no sentido de morte, no sentido de ressurreição, vida com Deus glorificada, eternidade. Eu te provo isso, sabe como? Pessoas que estão mal com Deus, que lá no seu subconsciente entendem e têm o conhecimento de que estão no pecado e estão falhando com o Senhor, evitam falar de arrebatamento, evitam falar de eternidade, evitam falar de vida após morte, evitam a falar de segunda vinda de Jesus. Só quem está bem com o Senhor vive a esperança gloriosa de que Cristo está perto. Um dos primeiros sinais de um despertamento espiritual na vida de uma pessoa é o anseio, o desejo pela vinda de Cristo nos céus. Quando o crente começa a despertar, os sinais estão acontecendo, que sinal será? Jesus está voltando, ele despertou espiritualmente. Então nós estamos falando de uma igreja que está bem, porque é uma igreja que ela não está preocupada em vencer a carne, como Gálatas estava preocupada em como vencer a carne. Ela não está preocupada com os casamentos, como estava a igreja de Corinto. Ela não estava preocupada com o ministério de Jesus, como os filipenses estavam preocupados. Ela não estava preocupada com a liturgia judaica, como os hebreus estavam preocupados. Eles estavam preocupados com a vinda do Senhor. Isso é sinal de que a igreja está bem. Aí, a frase que nós lemos aqui, nos demonstra o quanto que essa igreja está bem. Por isso nós também damos graças a Deus damos graças a Deus incessantemente, pois tendo recebido a palavra de Deus por nosso intermédio, em sua primeira viagem missionária, apóstolo Paulo passa na cidade de Tessalônica e implanta dentro dessa cidade um trabalho missionário, abre ali uma igreja. Permanece nesta cidade durante alguns meses, foram 6 meses, se eu não me engano, aonde ele levantou o trabalho, evangelizou, pregou, agregou um grupo de pessoas e depois partiu para a próxima cidade. Os irmãos que ali se converteram por intermédio do apóstolo Paulo, da pregação do apóstolo Paulo, alguém que servia a Deus com a pregação da palavra, com o evangelismo, com abrir igrejas, né? Nós estamos falando de alguém que serve a Deus, ganhando almas para Jesus. Abre parêntese. Aqui é uma forma de servirmos a Deus, né? Você tem servido a Deus, compartilhando da palavra do Senhor a outras pessoas? Uma curiosidade, existe alguém que aceitou Jesus por intermédio da sua pregação? Né? Talvez você não é aquele super crente, mas você sabe que você tem aquela pedrinha assim, né? Não é orgulho, me entenda, não é orgulho, é louvor, é gratidão ao Senhor de você olhar e sentir aquela alegria no coração assim, aquele lá serve a Deus por intermédio da nossa pregação, né? Por isso que a palavra do apóstolo Paulo fala assim, dou graças a Deus incessantemente. Em outras versões fala assim, não cesso de agradecer a Deus por vós. Você tem alguém que você olha para ele e fala assim, graças a Deus, aleluia, obrigado Senhor. Aquela pessoa te serve por intermédio das minhas palavras, né? A pessoa que me ganhou para Jesus era um amigo, um jovem, né? O Luciano, foi quem me chamou pelas primeiras vezes para ir até a igreja, me levou à igreja,
E o Luciano, pouco tempo depois que a gente se converteu, porque nós pegamos o processo de conversão aí quase juntos, pouco depois que a gente se batizou, o Luciano desviou, né? O Luciano, eu lembro, ele largou Jesus, nessa época, ele tinha 15 anos de idade, né? A gente tinha, acho que um pouco menos do que eu já tinha, eu tinha uns 16, ele deveria ter uns 14 anos de idade, isso mesmo que você está escutando, não se assuste com a história, né? E aí tinha uma irmã da igreja com 38 anos de idade, viúva, e aí o Luciano começa a namorar, né? Com a irmã da igreja de 38 anos de idade, né? Isso não deu bom não, né? Isso deu ruim. Isso foi um laço do capeta para atrapalhar a vida da irmã e a vida daquele adolescente. Não era nem jovem, era adolescente, né? A irmã que o Luciano começou a namorar com ela tinha uma filha mais velha do que ele. Isso foi um laço do capeta e na época o Luciano desviou. E aí, é claro que esse relacionamento também não deu certo, pouco depois terminou, né? Foram questão de meses. Mas o julgamento da igreja, né? O apontamento, a culpa não é da igreja, mas a igreja julga demais, tem hora. A culpa não é, pôr a culpa na igreja é mentira, nós não podemos fazer isso, porque é o que o diabo colocou na cabeça dele na época, né? Eu não vou voltar para a igreja, porque os irmãos ficou tudo escandalizado, né? Mas assim, a igreja julgou muito, isso gerou uma vergonha, né? E muitas pessoas apontaram, aquilo foi uma decepção, e o Luciano acabou se desviando, e eu acho que ele está desviado até hoje. Talvez em algum momento aí desses 22 anos que isso aconteceu, ele pode ter tido algumas tentativas de retorno ao Senhor, mas hoje eu sei que ele continua desviado, né? E eu me lembro que há pouco tempo, trabalhando ainda na Alto Cecília, o pessoal da Alto Cecília fez uma reunião, a sede da Alto Cecília em Luz, e aí o pessoal fez uma reunião de todas as lojas em Luz, e aí eu fui, né, um treinamento, um dia inteiro, e aí eu fui para essa reunião em Luz no sábado, passar o dia inteiro lá. Na hora que eu desço do carro, né, eu paro o carro na porta da Alto Cecília de Luz, tinha uma van com o pessoal de Pará de Minas, porque em Pará de Minas também tem Alto Cecília. Eu vi o motorista da van, pensei assim, eu estou conhecendo esse motorista. O motorista era o Luciano, né, desviado, afastado da igreja, dos caminhos do Senhor. Na hora que ele me viu, ele começou a chorar, o olho encheu d'água, e ele saiu contando para os outros assim, eu ganhei ele para Jesus, eu que levei ele para, eu não estou na igreja mais não, mas ele foi eu que ganhei, né? Eu levei, eu buscava ele, eu levava ele para a igreja, e eu falava com ele assim, e aí, mas você criou vergonha na cara, né? Você procurou a igreja, o irmão dele, que na época a gente se converteu junto, nós três éramos muito amigos, o Adão é pastor, né? Foi pastor e é pastor até hoje, dirige uma igreja lá no bairro Padre Libério, se eu não me engano, e o irmão dele é pastor, e aí você procurou a igreja? Não, eu estou afastado, eu estou desviado até hoje, eu não voltei, eu não consigo, mas fui eu que ganhei ele para Jesus, né? E eu vi nele assim, uma alegria muito grande, contando para pessoas que não entenderiam aquilo, e ele não estava contando para crente assim, ó, Tiago, pastor, eu ganhei para Jesus, ele estava contando para ímpio, né? Eu vi que tinha um chefe nosso lá, o Paulo Massa. Na hora que ele contou para o Paulo falou assim, por entender, Paulo falou assim, mas não estou entendendo, o que é isso? Aí eu tentei explicar para o Paulo Massa na época mais ou menos o que foi, e o Luciano uma alegria muito grande, né, de ter ganhado alguém para Jesus, e esse alguém era eu. E a minha pergunta dentro desse parêntese que nós abrimos é, você tem alguém que te dá essa alegria? De falar assim, olha, fulano de tal serve a Deus e eu contribuí, né? Não é para você se orgulhar, se sentir o bam, é para você se alegrar como Paulo está se alegrando. E Paulo tem a alegria de saber que os irmãos se converteram por intermédio da palavra dele. E aceitastes não com palavras de homens. Aqui, irmãos, fecha o nosso parêntese, nós já começamos a perceber algumas características do nosso servir a Deus.
Nós não podemos servir a Deus por convicções promovidas através de palavras humanas. Nós não podemos ser convencidos a estar aqui. Muitas vezes Deus não age na nossa vida. Muitas vezes algumas coisas são travadas na nossa caminhada cristã, porque nós estamos aqui por convencimento. É claro que o convencimento é uma excelente ferramenta aplicada na hora certa, né? Por exemplo, alguém me procura para comprar um pneu. Eu tenho que usar o convencimento. Eu tenho que convencer o meu cliente de que o Continental é melhor que o Goodyear. Eu tenho que convencer o meu cliente que a oficina que eu tomo conta é a melhor oficina da cidade. Que o mecânico que trabalha sobre a minha supervisão, que ele é um bom profissional. Quando eu estou diante dessas situações, a ferramenta chamada convencimento é muito bem aplicada e precisa ser. Quando você está lá no seu local de trabalho, e principalmente nas novas profissões, né, do dia a dia, o convencimento é a ferramenta que nós precisamos usar todos os dias. Você tem que convencer a pessoa a comprar o curso, você tem que convencer a pessoa a te ajudar lá na plantação, você tem que convencer a pessoa a comprar o seu quadro, você tem que convencer a pessoa de que o seu serviço é garantido, você precisa convencer as pessoas de que você é uma pessoa de confiança. O convencimento não é algo que nós pegamos, enrolamos e jogamos fora, não. Porém, o convencimento é algo que não pode ser utilizado e aplicado na fé. Porque a partir do momento que nós estamos na fé por convencimento, nós não estaremos bem diante do Senhor. Porque nós fomos convencidos de alguma coisa. E a igreja é um excelente lugar para nos convencer. Pensa bem para você ver. Você arruma uma namorada ou namorado da igreja. Você já cria a estampa de que aquela pessoa vai ser fiel a você a vida inteira. Mesmo que ela não seja, mas você cria a estampa. Não é? Você já viu isso acontecer? Ó, fulano de tal namora fulano de tal que é da igreja. Ó, é da igreja, vai casar uma vez só. Vai ser fiel até a morte. Não vai trair por nada, não vai fazer nada errado, não vai beber, não vai fumar, não vai prostituir, não vai, da igreja é santo. Você concorda que a igreja é um excelente lugar para você criar seus filhos? Diante do mundo que a gente vive lá fora, quantas coisas estão sendo oferecidas no mundo lá fora aos nossos filhos? Olha para a estrutura igreja. O melhor lugar para criar filhos é dentro da igreja. É algo muito fácil para ser usado de convencimento. Só que nós não podemos estar aqui por convencimento. Nós precisamos estar aqui como a igreja de Tessalonicenses estava diante do Senhor. Aceitastes não como palavras de homens, mas em verdade, como a palavra de Deus. Você pode até ter chegado aqui na fé, talvez você não se converteu aqui na igreja, você se converteu em outra igreja. Você até pode ter chegado na fé, convencido de que a igreja era boa para se frequentar. Mas agora chegou o tempo de nós entendermos que nós não temos que estar aqui apenas por convencimento, mas sim pela verdade. E qual é essa verdade? Você precisa servir a Deus, você tem que dar a Deus a sua vida, o seu coração, ou do contrário, ele vai voltar, ou você vai morrer, e ele vai te pedir as contas do outro lado. Mas eu não quero com essa frase gerar temor, medo no seu coração. Eu quero com essa frase despertar você a conhecer a Deus de verdade.
O que acontece na igreja em Tessalonicenses é que os irmãos de Tessalônica experimentaram Deus verdadeiramente. Não é algo que aconteceu com eles por convencimento, não. O que acontece com eles é uma ação verdadeira e pela palavra de Deus. Quando nós estamos aqui por verdade, pela palavra de Deus, pode se levantar o inferno inteiro, o mundo inteiro contra nós, que mesmo assim nós permaneceremos de pé, porque nós servimos a um Deus em espírito e em verdade. Há na igreja de Tessalonicenses uma real e verdadeira transformação. Na nossa caminhada cristã é o que nós precisamos. Uma real e uma verdadeira transformação. Deus não quer que você se transforme apenas diante das pessoas, para agradar o seu marido, para agradar a sua esposa, para agradar os seus pais. O Senhor espera de você que haja uma transformação real e verdadeira dentro do seu coração. E isso só nos é possível através da palavra de Deus. Quem serve a Deus, quem está interessado em servir a Deus de verdade, se apega à sua palavra, porque é a palavra de Deus que transforma a nossa vida e o nosso coração. Mas em verdade, como a palavra de Deus, que também opera em vós. Irmãos, nós chegamos aqui às vezes por convencimento ou não, tomara que seja não por convencimento apenas, né? Ou em algum dado momento dessa caminhada, nós transformamos esse convencimento em experiência verdadeira com Deus, certo? Isso, o conhecimento verdadeiro de Deus em nossas vidas é operado através da palavra. Quem opera em nós é a palavra, quem opera em nós através da palavra também é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai agindo nos nossos corações e vai manifestando o seu poder e operando em nossas vidas aquilo que precisa ser operado. Quando nós saímos da atmosfera do convencimento e partimos para a experiência verdadeira em servir a Deus como essa igreja estava, Deus começa a operar em nossas vidas e através de nossas vidas. Talvez você pense assim, por que muitas coisas não estão acontecendo? Por que Deus não está operando? Por que o Senhor não está agindo? Talvez, irmãos, está faltando para nós uma verdade diante desse Deus. Nós vivemos um tempo de falsidade, né? A falsidade impera no nosso meio. Hoje você não pode julgar uma pessoa pela foto que ela coloca no perfil, né? Você vê a foto da pessoa no perfil do WhatsApp, a pessoa não tem uma ruga na cara, não tem um pé de galinha, não tem um fio de cabelo branco, né? As luzes estão novinhas, feitas, a roupa está bonita, o pó de arroz, o destaque, o homem está jovem. Na hora que você vê pessoalmente, aquilo era uma enganação, aquilo era uma farsa. Nós vivemos o tempo da hipocrisia, nós vivemos o tempo da falsidade. Pessoas postam coisas no Instagram, nas suas redes sociais, que mais parece um mundo de fadas. A vida da pessoa parece a novela das 8. Tudo para ela é perfeito. Ela compra algo novo todos os dias e ela ensina como funciona e as pessoas compram aquilo. As pessoas absorvem aquilo como se aquilo fosse a melhor vida do mundo. Nós vivemos o tempo da falsidade. Precisamos abrir os nossos olhos, porque com Deus não tem jeito de fazer isso. Está na hora, irmãos. Chegou o tempo de servirmos a Deus de verdade, de darmos a Ele não
com hipocrisia, não com falsidade, não apenas para que os outros vejam, não apenas para que as outras pessoas vejam, mas porque nós fazemos para Deus. Isso só acontece quando Deus opera em nós, e Deus só opera em nós quando isso acontece. Quando nós deixamos de viver a falsidade e passamos a viver a verdade, Deus começa a operar. Não seja falso. Ah, Deus não está fazendo, ah, Deus não está agindo, ah, Deus não está visitando, e a sua vida é uma vida falsa. Você não ora, você não vem à igreja, você não participa de nada da igreja, você não se esforça, você não paga o preço, você não dobra os joelhos na sua casa, entra ano e sai ano e você nunca leu a sua Bíblia. Aí você chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor não está agindo, Deus está frio, a igreja está fria. Deixa de falsidade. Não traga a vida das redes sociais para a sua espiritualidade, que senão vai dar certo. Lá pode dar, lá vende. Lá vende, lá vai dar até dinheiro para você. Mas não te dá o céu, porque o céu nós não alcançamos com falsidade. Céu nós alcançamos com verdade. Deixa Deus operar na sua vida. Sirva ao Senhor, Ele vai operar, a porta vai abrir, a aposentadoria vai sair, o emprego vai aparecer. Sirva a Deus de verdade, leve Deus a sério. Aí, para a gente finalizar o texto, depois da vírgula que nós lemos aí, né? Ainda dentro do versículo 13, né? Com a palavra de Deus, que também opera em vós, vírgula, opera em quem? Em quem crê, em vós que credes. Vamos trilhar o caminho contrário do que nós, perdão, do que nós falamos aqui até agora? Quem crê, Deus opera. Em quem Deus opera, a palavra manifesta. Em quem a palavra manifesta? Em quem se converteu de verdade, aceitou Jesus, não por convencimento, mas veio para Ele em verdade. Por isso que eu disse para você na introdução dessa mensagem, que as cartas do apóstolo Paulo servem para nós de termômetro. Deus opera, irmãos, também na vida daquele que crê. As coisas acontecem a partir do momento que nós cremos. Se você não crê, Deus não vai operar. Se não crê que Deus abre porta, Ele não vai abrir porta. Se você não crê que Deus cura, Ele não vai curar. Se você não crê que Deus batiza no Espírito Santo, Ele não vai batizar. Se você não crê no dom de línguas, você não vai orar em línguas. Você acha que Deus vai te obrigar a orar em línguas? Você não acredita. Aí Deus vai pegar você e vai dizer: eu quero. Deus não vai fazer isso com você. Muitas vezes nós não acreditamos no poder, naquilo que o nosso Deus é, na sua essência, que é o significado do texto, né? Ele é Deus. Aqui propriamente o autor não está falando dos milagres de Deus. Pode ser aplicado, como eu fiz aqui. O autor está falando a primeira essência do texto aqui. O autor está falando, o escritor está dizendo a respeito de Jesus. Você crê em Jesus, a coisa vai acontecer. Mas da mesma forma, irmãos, nós podemos aplicar na ação sobrenatural do nosso Deus. Meu irmão, creia naquilo que Deus pode fazer. Ele faz jorrar água no deserto. Ele tira água da pedra. Ele transforma qualquer coração de pedra em coração de carne. O nosso Deus faz o impossível. Só que Ele só faz o impossível através ou na vida de quem crê que Ele pode fazer o impossível.
Deus só vai te levar a longínquos lugares se você crê que Ele pode fazer isso. Se você não crê, Ele não vai fazer. Deus opera com a palavra, conforme nós lemos no texto, na vida daqueles que creem. Se você não crê, Deus não vai operar. Se você não crê, Deus não vai fazer. Se você não acreditar, a coisa não vai fluir. Você tem que sair da sua casa acreditando que você vai vir aqui, Deus vai receber o seu culto. Você tem que sair da sua casa crendo que você vai vir aqui, Deus vai ouvir a sua oração na hora que você se colocar de joelhos. Você tem que sair da sua casa crendo que na hora que orar por você, que alguém colocar a mão na sua cabeça, você vai receber. Creia que Deus vai abrir a boca do profeta e falar com você, e Deus vai abrir. Creia, meu irmão, que Deus fala com você através do louvor. Por que você crê que Deus pode fazer através de outras coisas e de outros meios, e não crê que Deus pode fazer aqui? Saia da sua casa crendo, acreditando que Deus vai receber o seu culto, que Deus vai receber o seu louvor. Nós muitas vezes entramos e saímos por essas portas da mesma forma, sabe por quê? Não cremos. Às vezes estamos aqui por pena, porque temos que estar. Esse não é o sentido que nos move até este lugar. Não é que você tem que parar de vir, é que você tem que vir acreditando que Deus vai fazer na sua vida aqui. Qual de nós dentro desta sala não tem problemas que precisam ser resolvidos amanhã? E a minha pergunta para você é: você crê? Então eu profetizo: se creres verás a glória de Deus. João 11:45. Você crê? Crê. Você tem problemas para resolver amanhã? Você crê que Deus é a sua solução? Então João 14 diz que tudo quanto pedirmos ao Pai em nome dEle, a palavrinha, o segredo, crendo, receberemos. Creia, meu irmão. Vem para cá crendo que Deus vai ouvir o seu clamor, vai atender a sua oração. Creia. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja que acreditava. A igreja que acredita espera a vinda do Senhor. A igreja que acredita, a pessoa que se converteu de verdade, que Deus opera através da palavra e também através dos sinais na vida dela, a pessoa que crê de verdade, irmãos, a pessoa, ela só é abençoada se ela crê de verdade, né? Nós precisamos crer, irmãos. Para quem que é o que foi lido aqui? Para quem crê. Deus opera na sua vida se você crê. Creia no Senhor. Acredite no Senhor. Acredite que Ele está aqui. Acredite que você não veio aqui em vão. Acredite que você não perde tempo ao estar aqui. Todos nós tivemos um dia talvez corrido, cheio de problemas, cheio de dificuldades, não é? É aquela nota que o pedido não faturou, que o ICMS está errado. Minha vida foi assim o dia inteiro. O ICMS está errado na nota, não pode faturar o pedido, o orçamento, a peça, o pneu que não foi, que foi, a roda que entregou em luz, que não. Mas eu sei, eu creio, irmãos, que vale a pena estar aqui. Porque o meu Deus está aqui. Os olhos dele estão aqui, os ouvidos dele estão aqui. Nós não viemos aqui em vão, você não veio aqui à toa. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você creia que Ele é Deus, e amanhã você terá respostas do fato de estar aqui nessa noite. Creia no Senhor, deixa Deus operar na sua vida, sirva a Ele de verdade. Se você não guardar nada do que eu falei aqui, fique com essas 3 coisas. Sirva a Deus de verdade. Deixa Ele operar na sua vida. E creia nele. Seja falso diante de Deus, não. Precisa mudar sua foto do WhatsApp, não. Pode deixar ela lá. Mas com Deus, não seja falso. Seja verdadeiro. Chega para Ele e chora. Fala para Ele assim: eu sou um pecador mesmo. Eu tenho que criar vergonha na minha cara. Eu já sei a sua palavra e eu fico cometendo esse pecado. Me perdoa.
Seja verdadeiro com Ele. Fala, eu não estou orando ao Senhor, eu não estou lendo a Tua palavra, eu estou pecando, mas seja verdadeiro com Ele. Fala para Ele a sua real condição. Deixa Ele operar. Crie barreiras para Deus, não. Não dite as formas para Deus fazer. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Deixa Ele fazer o que Ele quiser. Salmo 91, diz que se necessário for, Ele dá ordem a anjos a seu respeito. Se a situação não tiver passível de ser resolvida através de pessoas humanas aqui nessa terra, por você, Deus arranca um anjo lá do céu e manda ele vir cá resolver o seu problema, se for necessário. Então não limite Deus, deixa Ele operar. Pastor, mas aquele problema meu está difícil demais. Deixa Ele operar. É Ele que opera em vós. Em terceiro lugar, creia. Acredita, meu irmão. O diabo tem roubado a nossa fé. As pessoas não acreditam mais. Mas Deus quer fazer na sua vida. Então acredita. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu queria pedir a Márcia para cantar mais alguma coisa para a gente orar aqui, em nome de Jesus. Amém? Ore ao Senhor neste momento, meu irmão. Ore crendo. Ore com fé. Para que Ele opere. Amém? Ore em verdade. Para que Ele venha agir da melhor maneira sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus, nós estamos aqui, Pai, porque cremos no Teu poder, na Tua glória, na Tua unção, no manifestada do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Nossa oração nessa noite é: opera em nós, Deus. Opera através de nós nessa noite. Opera através de nossas vidas, Pai. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade de cada um aqui na Tua presença, mas o Senhor sabe. E nós oramos, Deus, para que o Senhor venha operar sobre as vidas, sobre os corações, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia.